Salve, salve, galera! E estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte, galerinha. Hoje trouxemos para vocês, principalmente para os nossos alunos do quinto ano, um breve relato sobre a história da fotografia na arte. Em que será que a fotografia, o invento da fotografia, influenciou na questão da arte e dos artistas? Bora saber um pouquinho mais, saber como surgiu a fotografia, saber quem foram os responsáveis por isso, né, gente? E o porquê que a gente fala tanto da fotografia e a influência que teve esse surgimento na arte, galerinha. Então, bora ficar com a nossa vinheta e logo em seguida o nosso conteúdo de hoje, a história da fotografia na arte. Lembrando, se você não é inscrito no canal, não perca tempo, venha fazer parte da família Mundo Mágico. Bora se inscrever, ativar o sininho e assistir os nossos vídeos. Você vai aprender ainda mais. Bora para nossa vinheta, galera! Então, galerinha, vamos falar de fotografia. Nós sabemos muito bem que a humanidade, ao longo do tempo, tem uma necessidade incrível de se ver representado. Se ver representado? Mas o que é isso? Se ver representado, ver a sua imagem ou a situação que está vivendo ou o que está vendo. O ser humano sempre quis fazer esse tipo de representação, se ver representado, certo? Maior exemplo disso, nós podemos falar da pintura rupestre. Vocês lembram da pintura rupestre? Pintura rupestre, lá na época das cavernas, quando o homem registrava nas paredes das cavernas, com tinta, que eles faziam, né? Naquela época, mas registravam nas paredes, às vezes até com algum tipo de ferramenta, né? Talhavam a própria pedra, enfim. Eles sempre arrumavam uma forma de se representar e representar cenas do cotidiano nas paredes das cavernas. O tempo passou e essa necessidade de se ver representado só aumentou. E aí é que entram os artistas que eu disse. Porque, gente, antes da invenção da fotografia, quando as pessoas queriam retratar a família, reunindo filhos ou parentes, o que acontecia? Eles contratavam um pintor para realizar esse trabalho. E aí, posavam para foto, entre aspas, porque não era uma foto. O pintor pintava, desenhava e pintava essa família ou essa pessoa que queria se ver representado. Ou, de repente, uma paisagem, ele pintava, ele desenhava e pintava. Essa era a fotografia daquela época. Os pintores faziam, desenhavam e pintavam. Essa tradição, ela começou a mudar no século XIX, com o surgimento do registro fotográfico. A partir de então, havia a possibilidade de realizar retratos com essa nova técnica. E aí vem a revolução que eu disse, a influência nas artes. Porque a partir desse momento, né, do desenvolvimento da fotografia, essa técnica registrava fielmente a realidade e acabou inspirando diversos artistas a procurar inovar o seu estilo. Eles não precisavam mais desenhar a pessoa ou a paisagem tal qual estava vendo. Ele poderia usar o seu próprio estilo de pintura. Assim, eles começaram a representar objetos e pessoas de acordo com o que sentiam ou imaginavam. Por isso, lançaram mão de usar linhas, pontos, traços, figuras geométricas, dentre outros recursos mais,
porque não tinham mais essa obrigação, né? Vamos colocar dessa forma, de registrar tudo da forma com que estava vendo, né? Isso pode ser percebido, galerinha, nas obras de vários artistas. Dentre eles, podemos citar Pablo Picasso, por exemplo, dentre vários outros. Observe, por exemplo, algumas obras de Picasso. São autorretratos, são pessoas, são paisagens, mas não são retratadas tal qual elas são na realidade. Observaram isso? Com o passar do tempo, os artistas foram entendendo que pintura e fotografia eram linguagens artísticas diferentes. Não eram iguais, nunca foram, mas que podiam, juntas, existir em harmonia. Mas enfim, surgiu a fotografia. Vamos falar então desse surgimento. Como surgiu a fotografia em si? Na verdade, um químico francês chamado Giuseppe Nicéphore Niepce. Eita, que nome difícil, né? Mas é esse moço mesmo, Giuseppe Nicéphore Niepce. Esse moço aí, esse francês, foi quem fez a primeira imagem fotográfica. Ele criou essa imagem usando a descrição do princípio da câmara escura, feita pelo artista e cientista Leonardo da Vinci. Isso lá no século XVI, para vocês terem ideia. Mas o que seria essa câmara escura? A câmara escura, ela é um tipo de caixa de paredes escuras que possui um pequeno furo em uma de suas faces. Quando o objeto é colocado na frente desse furo, sua imagem aparece invertida dentro da caixa, no lado oposto do furo. Quando se observou isso, ficava mais fácil de se desenhar essa imagem que estava aparecendo tal qual ela era. Então nada mais era do que desenhar a imagem que aparecia no lado oposto desse furo na câmara escura. Mas o tempo passou mais um pouquinho e aí veio um outro moço, sabe quem? Louis Daguerre. Aperfeiçoou a técnica da câmara escura e desenvolveu um aparelho mais eficiente para a captação de imagens, que foi chamado de daguerreótipo, galera. Nossa, mas que palavrão, né? Mas é isso mesmo, daguerreótipo, em homenagem ao próprio Louis Daguerre. Para que, um objeto fosse fotografado, era preciso que ficasse na frente desse daguerreótipo por cerca de 30 minutos. Já pensou, gente? Se você ficasse na frente desse daguerreótipo aí para ter a sua imagem, a sua fotografia, 30 minutos na mesma posição? Era complicado, né? Mas enfim, as coisas vão evoluindo, né? As imagens produzidas por essa máquina também eram chamadas de daguerreótipo. O cara não era nem um pouco egocêntrico, né? Tal como também o aparelho que ele criou. Olha aí o cara. Esse é o nosso Louis Daguerre. E o daguerreótipo é essa câmera aí, ó, que vocês estão vendo na tela, galerinha. O tempo foi passando. O tempo não para, não é mesmo? O tempo foi passando, os daguerreótipos fixavam a imagem captada pela lente em uma placa de metal. Era assim que funcionava, tá? E essa placa de metal era espelhada e era fina, que quebrava com facilidade. Além disso, poucas pessoas podiam comprar esse equipamento, porque ele era muito caro. Com o passar do tempo, foram inventadas então as câmeras fotográficas que fixavam as imagens em chapas de vidro para produzir fotografias. Elas eram melhores que as placas usadas nos daguerreótipos. Como eram mais grossas,
seria possível produzir várias cópias de uma mesma fotografia no papel, como vocês podem ver na imagem. Futuramente, as chapas de vidro seriam trocadas por papel e o papel trocado por filme. Isso mesmo, por filme. As máquinas evoluíram, galera. Ficaram menores e mais fáceis de serem transportadas e usadas. E até que chegaram aos modelos analógicos. Esses aí, ó. Observem aí o filme que eu disse, rolo de filme fotográfico que era utilizado nas máquinas analógicas, nas câmeras analógicas. Com a evolução da tecnologia, surgiu o processo fotográfico digital, que é parecido com o processo fotográfico das câmeras analógicas. O processo fotográfico digital também usa uma lente para direcionar os raios de luz que passam por uma abertura na máquina, mas utiliza um sensor eletrônico no lugar do filme fotográfico. Atualmente, galera, nós temos telefones celulares que fazem fotografias espetaculares, de última geração, não é mesmo? Mas um detalhe a gente precisa destacar. A fotografia continua sendo um produto da luz. Exatamente, gente. Sem luz não tem fotografia. Então, só uma dica. Nem tente fotografar à noite achando que vai ter uma excelente foto que sem luz você não consegue. Ou você vai ter uma fonte de luz muito boa ou essa foto não vai ficar da hora. Ok, galerinha? Não podemos esquecer também da selfie, galera. Quem é que não gosta de tirar uma selfiezinha, né? Muita gente por aí. A selfie nada mais é do que você mesmo tirar a sua própria foto ou tirar a sua foto junto com outras pessoas. Simplesmente dessa forma. Galerinha, esse foi um breve resumo de como surgiu a fotografia, de como ela influenciou o mundo das artes e principalmente deixar bem claro que a pintura e a fotografia são artes diferentes e que podem ser trabalhadas e existirem de forma harmônica entre si. Ok, galera? Olha só, vamos deixar uma sugestão de atividade para vocês, galerinha, do 5º ano. Primeiro, nós vamos saber o que vamos fazer no nosso livro didático e depois vamos fazer uma atividade bem legal. No próximo vídeo, a gente se vê para fazermos juntos a nossa atividade prática da semana. Bora lá, galera? Ficamos por aqui. Daqui a pouquinho estamos de volta.